Para qualquer menino, não só para meu filho, que queira ser atleta, é dedicação. É dedicação pura, exclusivamente para o futebol. Acho que é da questão da persistência, né? No meu ponto de vista, acho que a maior virtude que um garoto que hoje pensa ser jogador de futebol e não desistir, né? Acho que se tem um foco, isso em mente, tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás desse objetivo. É difícil. E a porcentagem do jogador que consegue chegar é muito pequena. Então é uma carreira que é muito difícil. Para ninguém foi fácil. Acredito que de todos os jogadores do mundo, para nenhum foi fácil. Todo mundo tem seus momentos difíceis. Para mim ainda está sendo difícil. Eu não me firmei ainda no futebol, eu tenho que me firmar. Então é um momento difícil, assim. Até quando tu consegue chegar, tu te manter lá em cima é difícil. Nunca desistir, jamais. A caminhada é longa, é difícil. Muitas dificuldades, mas nem todos vão chegar, entendeu? Dificuldades ele vai encontrar em muito, não é fácil, isso é uma coisa que todo mundo sabe. E o não, muitas vezes, vai ser uma coisa quase que diária da tua vida e até às vezes o não interno, né? A gente pensar que a gente não vai conseguir ser um jogador de futebol. Eu acho que o grande desafio para um garoto que hoje pensa em ser jogador de futebol é ultrapassar as barreiras que ele acha que são impossíveis, né? Eu, quando comecei minha carreira, eu queria jogar, estudava, obviamente, porque tem que estudar, mas meu foco estava no futebol. De tudo, realmente tentar não deixar de estudar, né? Porque essa preparação, o futebol lá no início ele é bem incerto, então você não pode deixar também de pensar no seu futuro, como a gente tem que pensar sempre. Tá pensando, agindo aqui no presente, mas o futuro ele é importante. O que eu posso passar é que não é desistir dos sonhos que você tem. Se você quer aquela coisa, você tem que trabalhar, não é que vai cair do céu. Tem que trabalhar, eu quero aquilo, eu vou conseguir, vou trabalhar. Se eu sou ruim da perna esquerda, eu tenho que melhorar, eu vou treinar a perna esquerda depois do treino, fica 20 minutos. E então, tudo você pode melhorar. Se o menino conseguir jogar e não deixar de estudar, já é um ganho, porque aí, se caso não der para jogar, porque aquilo que a gente vende somente o craque, a gente só vende a imagem daquele jogador que chega, daquele jogador que está na Europa, ou que está em clubes grandes aqui no Brasil. Mas a grande maioria não é isso que acontece, né? É uma dificuldade muito grande, o cara tentar jogar até 23, 24 anos, aí não consegue e aí não sabe fazer nada. Se preparar com uma base por trás, com sua família ou com alguém que possa ser a sua família, seu suporte de confiança, que você vai ter que ter no seu caminho, vai ter que ter um bom empresário, acho que todo atleta tem que ter, porque o atleta não tem poder de persuasão com os diretores, com clubes, enfim. Você vai ter que ter seu bom contador, você vai ter que ter um bom advogado que você possa confiar, porque hoje tudo está baseado nisso. E você realmente, meu filho, atrás do seu sonho, quer dizer que você vai passar por muita dificuldade e dentro dessas dificuldades, não é só no futebol não, você vai passar em tudo, então não adianta você pensar que você vai chegar no futebol só desfrutar. Eu aprendi o que era certo e o que é errado dentro do futebol. Antes de jogar futebol, até os 14, 15 anos, antes de jogar no Grêmio, eu era um cara que achava que tudo podia fazer as coisas da hora que eu queria, do meu jeito. E através do esporte, pelas regras, pelos horários, eu consegui ser uma pessoa disciplinada. E eu acredito que se eu não me tornasse um jogador de futebol, qualquer outra profissão que eu fosse fazer, eu me daria muito bem. Ser profissional. Eu, por exemplo, a adolescência quase não vivi. A idade essa que todo mundo sabe, que todo mundo bebe. Essa etapa para mim passou de largo, né? Eu estava no foco do futebol, então não vivi essa etapa. E vai perder muitas coisas com o futebol, vai ganhar outras que obviamente se compensam de maneira positiva. Mas pelo outro lado eu vejo que aquele que consegue pelo menos ter uma disciplina no futebol, ele consegue depois, se ele conseguiu se manter estudando, ele consegue sair para uma outra profissão e consegue se dar muito bem, porque o futebol ele se dá muita disciplina. E se ele tem aquela persistência e saber que a cada dia ele procurar melhorar e ter motivação e ser uma pessoa dedicada no que faz, eu acho que é meio caminho andado. Claro que o talento também ajuda, mas eu vejo como essencial a persistência, né? Eu acho que sem ela a gente não chega a nada. E é claro também, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, né?
da nossa vida, a gente acaba amadurecendo muito antes, tendo responsabilidades daqui a pouco que numa criança de 13, 14 não condizem, né, com a cabeça da criança. Então acho que tem que ter bem claro, se quer se jogar futebol, tem que ter uma persistência e lutar por isso até o fim, porque eu acho que esse é o caminho. Eu não comecei num time grande, muito longe disso. Eu não comecei já desfrutando, muito longe disso. Eu tive muita dificuldade, mas só que eu fui procurando ir além dos meus limites sendo profissional, porque eu prefiro me abdicar de alguma coisa hoje sendo atleta para viver depois, do que fazer praticamente ao contrário. Então acho que todo mundo que começa vai ter que saber que realmente futebol ele pode sim mudar a sua vida, mas até então você vai ter que trabalhar muito, muito e sem deixar praticamente de olhar de onde você veio e quem você é. Esses princípios básicos, eu acho que o futebol ele precisa passar para essa criançada, mesmo imaginando que o futebol precisaria ter uma reciclagem nesse sentido de preparação para ajudar esses jovens talentos e futuros talentos que possam estar entrando no futebol hoje. Porque, como eu disse, é longa a caminhada, mas eu acho que sempre que der para o jogador também estar estudando, o cara tem que pegar firme e manter, cara, humildade, foco, fé e que tudo dá certo. Muito bem, então eu acredito muito no que o esporte pode fazer com uma criança desse, que ela seja acompanhada de não deixar os estudos, porque senão vir a acontecer e tu tiver com o estudo pelo menos em dia, com a disciplina que você tem, você vai ser um profissional em outra área muito bom, isso eu posso ter certeza. A oportunidade é para todo mundo, mas acredito que as oportunidades também elas acabam aparecendo, e se você não estiver preparado e não estiver ali naquele momento bem concentrado para poder aproveitar e mostrar o teu trabalho, de nada vai adiantar tu ter passado vários anos na base, em concentração, morando longe da família, abdicando de várias coisas, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba abdicando de várias coisas. Tu tem que deixar de lado um pouco a tua juventude, tu acaba amadurecendo muito mais rápido, tendo responsabilidades muito mais rápido, muito mais cedo. Então, o conselho que eu dou é: está querendo ser jogador, tem que buscar, tem que estar sempre próximo da família, porque é complicado, mesmo estando distante, se tu não tiver uma proximidade boa com a família, se ela não estiver te dando suporte, acompanhando, fica bem complicado e difícil. Né? Para chegar já é muito difícil, para te manter também é muito difícil. Então tem que tentar sempre estar bem focado e sabendo bem o que tu quer, porque momentos difíceis vai passar, e se tu não sabe muito bem o que tu quer, tu acaba desistindo do teu sonho na metade do caminho. Então, é não desistir do sonho e acreditar sempre.